A graça e paz, amados irmãos, estamos aqui com mais um programa, né, Escrituras Café. Sou o Darlan, Claudenir. Temos convidados aqui ilustres para ajudar e contribuir com a perspectiva milenista, né? A gente continua na mesma pegada na série sobre o milênio. Eles vão tratar da questão do amilenismo. A gente recebe hoje o irmão Obadias, que faz parte da Igreja Presbiteriana Cairóis, o irmão Eupídio, né, da Assembleia de Deus Centro Central, do presidente Vargas. O irmão Eupídio, a gente estava até brincando, não, assembleiano, calvinista e amilenista, né? Mas é um prazer ter você aqui, vai ser interessante entender o pensamento de vocês. A gente vai deixar vocês à vontade para falar, discorrer sobre o tema, e a gente vai, no decorrer da conversa, fazendo uma pergunta aí sobre o questionamento que a gente tiver, tá bom? Então fique à vontade. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bem, meus irmãos. Eu desejo uma boa noite a todos, os irmãos que estão aqui conosco e toda a nossa audiência. Que essa seja uma conversa bastante produtiva, teológica, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nestes minutos que estaremos conversando a respeito da palavra de Deus. Eu já quero agradecer a Deus a oportunidade de podermos pensar um pouco sobre a palavra, agradecer o convite, a confiança e também a indicação do nosso querido pastor Guilherme, né, que nos indicou para estarmos aqui. Como nosso irmão mencionou, nós fazemos parte ali da Igreja Presbiteriana Cairóis, nosso pastor é o pastor Guilherme, e também me faço acompanhado do meu querido amigo Eupídio, já foi mencionado, e tenho certeza que será um tempo muito proveitoso de aprendizado também, compartilhando ideias, e que os irmãos pensem sobre este assunto sempre com a Bíblia na mão, sempre atentos e também aptos a abrir mão de alguma ideia, algum pressuposto que porventura venha a ser confrontado, até mesmo aqueles que a gente está acostumado a defender, mas a gente sempre precisa questionar com um embasamento bíblico e perguntar se as coisas são realmente assim como faziam os crentes de Beré, né? Olá, irmão, graça e paz, né? Como já foi dito aí, eu sou Elpidio, da Assembleia de Deus ali do Tempo Central, do Parque Presidente Vargas, né? Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, né? Falando de um tema muito importante para a nossa vida, principalmente espiritual, né? Mostrando que Deus, ele reina sobre nós, né? E isso é importante, né? Ele é grandioso. E Deus, ele é honrado e glorificado por causa disso. Então, que os irmãos meditem muito bem, né? O que o irmão Obadia falou, né? Que é um tema importante, justamente para os nossos outros irmãos aí, né? Que tem outra linha de pensamento, né? O pós, né? E nós temos o pré. Mas é isso, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema muito importante e glorioso também para nossas vidas. Eu quero, antes de nós começarmos, eu quero fazer duas indicações, pode ser? Indicação de livros. Eu trouxe aqui para indicar para vocês, irmãos, que estão nos acompanhando, e para os amigos que aqui estão, o livro que me converteu ao amilenismo, que é A Grande Batalha Escatológica, o combate jurídico na primeira vinda de Cristo, do reverendo Leandro Lima. Será que dá para ver bem aí? Vamos colocar aqui a imagem para que os irmãos consigam ver qual é o livro, a indicação, tá? Para ficar mais nítido. Pronto. Primeiro livro, A Grande Batalha Escatológica, do reverendo Leandro Lima. O segundo livro, um livro fininho, vocês podem ver, mas um livro maravilhoso, Os 5 Pontos do Amilenismo, de Jeffrey Johnson. Então, você que quer aprender um pouco mais sobre este assunto, mesmo que você não seja um amilenista, mas você tem curiosidade de saber o que esposa essa posição, então esses dois livros eu tenho certeza que vão te ajudar e vão aclarar as suas ideias sobre este assunto que é tão polêmico, né? No decorrer dos anos, no decorrer da história, muitas posições têm surgido,
O pré-milenismo histórico é o mais antigo, não é? Mas nós temos também aí, há pouco tempo, o pré-milenismo dispensacionalista, temos pouco mais antigo também o pós-milenismo e também o amilenismo, que é a posição que nós queremos defender aqui esta noite. Espero que estejamos à altura, não é? De falar sobre um tema muito relevante, muito difícil, muito disputado, mas que é tão necessário para a igreja dos tempos odiernos e tão abençoador. Muitos irmãos fogem desse assunto porque têm medo da polêmica, não querem o chamado debate, não é? Mas o debate ele sempre esteve presente na história da igreja. E é por isso que nós temos muitas doutrinas consolidadas, né? Haja vista a doutrina da Trindade, a doutrina da dupla natureza de Cristo e tantas outras doutrinas que foram alvo de debates acirrados ao longo da história da igreja. E hoje, se nós podemos defender uma doutrina dita ortodoxa, é porque alguém teve a ousadia de debater sobre aquele tema, de dar a cara a tapa, de gastar tempo, né? De empregar algum esforço para que essa doutrina tenha sido devidamente estabelecida biblicamente. Então, acredito que a melhor coisa que nós precisamos fazer, que é imprescindível, é ler o texto, né? Começar lendo o texto. Então, eu quero convidar todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto que fala sobre esse assunto, sobre o milênio, que é Apocalipse 20. Então, eu quero ler aqui a Bíblia que eu trouxe, é uma Bíblia pequenininha, e eu escolhi essa Bíblia porque ela tem me acompanhado há bastante tempo, mas a versão dela é a Almeida Revista e Corrigida. Mas eu indico você ler na Almeida Revista e Atualizada. Então, eu uso essa Bíblia porque ela é pequenininha, é bom de trazer, de transportar, coloca no bolso, né? Fica fácil, né? Então, a minha versão diz o seguinte, Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Até aqui, até o versículo de número 6. Acredito que, para falar de um tema tão difícil, e também de um livro tão complicado como é o livro do Apocalipse, acredito que todos nós aqui assumimos a complexidade deste livro, sabemos que não é um livro fácil, daí tantas posições a respeito desse livro. Nós temos preteristas parciais, né? Nós temos os historicistas, nós temos os futuristas, os idealistas, tantas formas de ler e interpretar este livro, o que nos dá a certeza de que esse não é um livro fácil. Mas acredito que a melhor forma de nos aproximarmos deste livro, o livro do Apocalipse, é nós sabermos em que literatura ele está inserido. Termos o conhecimento da literatura deste livro. E muitas pessoas abordam os assuntos contidos neste livro sem terem a menor ideia
da literatura que esse livro está submetido, né? Quando nós lemos, por exemplo, o livro dos Salmos, isso já é um senso comum, e todos sabem que o livro dos Salmos, uma leitura simples, você já sabe que aquele livro é um livro poético. Portanto, você não lê o livro de Salmos desconsiderando esta literatura poética do livro dos Salmos. Assim como você não lê as epístolas desconsiderando o caráter epistolar. Nem os livros históricos, como o livro de Atos, desconsiderando a historicidade dos eventos que aquele livro narra. Tampouco nós devemos esquecer a literatura apocalíptica, que é a literatura que esse livro está inserido. O que vem a ser a literatura apocalíptica? É uma literatura cheia de símbolos, uma literatura rebuscada, uma literatura cheia de imagens. Então, quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Ezequiel e outras passagens bíblicas, lá também, apesar do gênero profético e histórico que podem estar inserido dentro daquele livro, mas você vê também que está presente aquela literatura dita apocalíptica. E não só o livro do Apocalipse de João é que inaugurou esse tipo de literatura. Na história nós temos muitos outros livros apocalípticos, né? Principalmente na época de João. Já existiam muitos outros apocalipse com esse estilo apocalíptico. Quando nós falamos de apocalíptico, estilo apocalíptico, a pessoa sempre tem a ideia de uma catástrofe, a ideia de que o mundo vai se acabar, a ideia de uma coisa horrível que está para acontecer, não é? Claro que isso está presente no livro também, mas o Apocalipse de João, ele não traz um sentimento de tristeza, ele não tem esse propósito de trazer frustração, de trazer medo, de trazer pânico, de trazer pavor. Talvez seja por isso que muitas pessoas não gostam de ler o livro do Apocalipse, porque devido à falta desse preparo, dessa consciência prévia da literatura apocalíptica, acaba tendo esse tipo de sensação, medo de ler, não é? Então, muitas pessoas não gostam de ler. Mas o livro do Apocalipse ele é um livro que traz esperança, é um livro que traz conforto, é um livro que nos encoraja a testemunhar, é um livro que nos encoraja a servir a Deus, é um livro que nos dá a certeza de que Deus está no controle da história. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é ter a consciência do gênero literário que o livro do Apocalipse está submetido, que é o gênero apocalíptico, cheio de símbolos, de figuras, de imagens que estão presentes, contidos nesse livro. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre o livro do Apocalipse que vai nos ajudar na sua interpretação é saber que o livro não foi escrito em uma ordem cronológica corretinha, não é? O capítulo 1 vem depois o capítulo 2 vem depois do capítulo 1, o capítulo 3 vem depois do capítulo 2, o capítulo 4 vem depois do capítulo 3, não é? Gostaria de interromper o irmão. Muito bem. Tem uma pergunta pautada nesse ponto. Na visão pré-milenista, eles entendem que existe uma ordem cronológica por exemplo, no capítulo 19 e 20. Então, como explicar a ordem cronológica clara de Apocalipse no 19 e 20, onde a vinda de Cristo precede o milênio? Eu não captei, desculpa. Repete para mim. O pré-milenismo, ok. eles acreditam que existe uma ordem cronológica. Sim. Então, levando em consideração esse pensamento, a pergunta a gente vai caracterizar da seguinte maneira. Como explicar a ordem cronológica clara em Apocalipse 19 e 20, onde a vinda de Cristo precede o milênio? Levando em consideração que o irmão acabou de pontuar, que ela não é cronológica. Não é cronológica, exatamente. O livro do Apocalipse, assim nós entendemos, ele está dividido em 7 seções, paralelas e progressivas, né? O que vem a ser isso? Ele está narrando a mesma história 7 vezes. Está repetindo a mesma história 7 vezes. Em cada repetição, o autor traz uma informação nova, mas é a mesma história, de um outro ângulo, trazendo uma novidade sobre aqueles eventos, mas continua sendo a mesma história.
Quando nós chegamos no capítulo 19, nós vemos que ali se encerra um desses ciclos. Ou seja, Cristo volta, tudo se acaba, há morte ali, todos morrem, e no capítulo 20, essa história que está sendo narrada, que é a história da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Essa é a história do livro do Apocalipse, que é narrada 7 vezes. É a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E aí, após isso, o reino eterno, né? Mais uma pergunta? Não, só na mesma pontuação. O pré-milenismo, ele vê o Apocalipse 19 como o retorno de Cristo, vindo antes do milênio, que está representado no Apocalipse 20, né? Sim. Então, assim, como é que eu conseguiria, como é que eu consegue rebater esse pensamento amilenista? A gente entende que existem algumas pontuações Muito bem. no livro de Apocalipse, mas é declaradamente pelos pré-milenistas que no 19 é bem ressaltado o retorno de Cristo e no capítulo 20 o milênio. Então, fazendo um briefing, né, do que a gente já conversou com os pré-milenistas, alguns pré-milenistas, que a gente também já briefou todos os pontos aqui no nosso primeiro vídeo sobre essa série. O pré-milenista acredita no reinado de Cristo aqui na Terra, Literal. literal. Então, assim, eles ressaltam muito veemência o 19 e o 20, sendo 19 o retorno de Cristo, 20 esse milênio que é literal do reinado de Cristo aqui na Terra. Sim. É engraçado porque... Engraçado barra interessante, né? Porque eu não consigo assimilar a ideia de continuidade ou a ideia de progressão da história aqui, da cronologia do capítulo 19 ao capítulo 20, pelo simples fato de que no capítulo 19 Jesus volta, né? Há a derrota dos adversários do Senhor Jesus. Inclusive, ali todos morrem. Há uma batalha sendo descrita ali, há uma carnificina. Então, o capítulo 20 narra um reino. Se no capítulo 19 Cristo retorna e todos morrem, há uma batalha, uma vitória, uma carnificina, não existem mais pessoas sobre quem Cristo vai reinar. No capítulo 20. Se essa é uma leitura que nós devemos fazer cronologicamente, então no capítulo 20 Cristo vai reinar sobre quem? Se no capítulo 19 todos já morreram na batalha. Tá certo? Então não faz sentido. Inclusive, essa mesma narrativa do capítulo 19, ela se repete em outros capítulos no livro do Apocalipse. A narrativa do fim do mundo, por exemplo, a narrativa dessa batalha se repete. Quantas vezes o mundo vai acabar? No livro do Apocalipse, 7 vezes, porque são 7 vezes narrado. Quantas vezes haverá um retorno de Cristo? O pré-milenismo dispensacionalista acredita, né, em 3 ressurreições. 3 ressurreições. Se você ler o livro cronologicamente, muitas vezes até colocando no livro os seus pressupostos que não estão no texto, você vai chegar a essa conclusão, de que haverão 3 ressurreições. Mas basta uma leitura, como nós estamos indicando para os irmãos, para você saber que essa história ela está sendo narrada de forma progressiva, claro, porque está tendo adendos de informação, mas a história está sendo contada 7 vezes, tá certo? Então, isso é um ponto crucial para nós entendermos o Apocalipse, tá certo? Bom, independentemente se for entendido essa ordem cronológica circular ou linear, né, cada capítulo aí correspondendo a uma etapa futura, né, substituindo o período anterior, tem nomes de pesos que entendem de outra forma. Então, como o irmão mesmo disse, lá nos primeiros séculos, na patrística, tinha gente que entendia que o correto seria o pré-milenismo, certo? Então, mas sem se voltar para os pais da igreja, né? Gente como o N. Gruden, John MacArthur, o J. Carson, o Pipe, né? Aqui no Brasil, o seu Shedd, Marcos Granconato, temos o Luiz Saião, né? Biblicista, hebraicista. Até Spurgeon dizem que também os sermões dele dá para se entender que ele era pré-milenista, né? Independente, assim, se ele confessou ou não, como seria o milênio na visão dele, mas qual o principal equívoco, né, dessa visão?
que o irmão puder dizer, Uhum. mas se há também uma possibilidade, assim, de uma outra interpretação, outro entendimento, algo que possa esclarecer para um amilenista se tornar pré-milenista e um pré-milenista se tornar pós-milenista. Se há essa possibilidade, à luz de um estudo da palavra mais aprimorado, né, com a tradição, com a questão da língua original, se é, porque não é fechado. Sim. Não é fechado, é irmão mesmo diz, né? Aprendi assim, dessa forma. Conforme eu estudei, eu entendo que seja assim. Então, qual é o principal equívoco dessas outras visões, pós-milenista, pré-milenista, e se há essa possibilidade também de, com um estudo maior, a pessoa mudar assim de posição? Ok. Sobre o pré-milenismo dispensacionalista, eu poderia elencar aqui diversos erros que eu considero erros grotescos até. Me desculpem os dispensacionalistas, né, que estão nos assistindo, mas eu quero ser bastante sincero, não é uma visão escatológica que eu levo muito a sério, apesar de você ter citado grandes nomes aí que esposam essa visão, como Marcos Granconato, que eu respeito muito, né? Quem sou eu para falar do Marcos Granconato ou do John MacArthur também, que ele até onde eu sei, ele é dispensacionalista, né? Pré-milenista dispensacionalista. Mas essa visão tem muito, é uma coxa de retalho, eu diria. É uma coxa de retalho. E carece gravemente de embasamento bíblico para aquilo que eles defendem. Por exemplo, um dispensacionalista, invariavelmente, ele vai ter que defender a separação entre Israel e igreja. Tá certo? Isso vai afetar drasticamente a interpretação dele no Apocalipse. Essa diferença que eles fazem de Israel e igreja. Israel sendo o povo de Deus, a igreja sendo um parêntese de Deus. A igreja não é povo de Deus, e alguns dizem é povo de Deus, mas gaguejam e não é povo de Deus tanto assim como Israel. O verdadeiro povo de Deus é Israel. A igreja é um hiato, é um parêntese de Deus na história, mas daqui a pouco Deus vai voltar a lidar com Israel. Então, no dispensacionalismo, para não citar, nós estamos falando do amilenismo, mas para não citar tanta coisa do dispensacionalismo, eu diria que um dos mais grotescos erros do dispensacionalismo é esse. Quando Paulo, na carta aos Efésios e em tantos outros lugares, deixa bem claro que não existe mais essa diferença entre judeu e entre gentios, tá certo? Então, o texto é claro, mas parece que a lupa, a lente que se está usando para ler o texto, impede da pessoa assumir exatamente o que o texto está dizendo. Interessante. A gente teve até na nossa conversa com os irmãos pré-milenistas, foi citado alguns textos e eu gostaria de ressaltar eles aqui. Como é que o amilenismo considera essas promessas cumpridas espiritualmente na igreja, né? Sendo que tem Ezequiel 37, 39, Zacarias 14 como futuras e literais. Então, isso não é uma espiritualização excessiva das escrituras? Não, de modo nenhum. Eu tenho uma premissa de que aquilo que está espiritualizado, espiritualizado está. Eu não tenho a prerrogativa de espiritualizar ou de interpretar de forma figurada texto nenhum. Da minha própria interpretação, eu não tenho essa prerrogativa. Mas a Bíblia já nos dá a devida interpretação desses textos citados por você e de tantos outros textos. Por exemplo, Isaías 65, que os pré-milenistas dispensacionalistas usam tanto, né, para se referir ao milênio, dizendo que aquele texto se refere ao milênio, que o reino de Cristo será um reino perfeito, será um reino de paz, será um reino em que a criança irá brincar com o lobo, o cordeiro irá pastar com o leão, enfim, esse tipo de coisa, né? Mas é como eu falei, a lupa daquele sistema que você está defendendo muitas vezes impede de você ver exatamente o que o texto está dizendo, porque Isaías 65, e poderíamos também abordar os textos que você trouxe aqui, a expressão ipsis literis
que isso vai acontecer sim, de forma concreta ou não, mas em novos céus e nova terra. Eu acredito que são textos espirituais, tá certo? Porque o texto, é claro, ele está dizendo, citando novos céus e nova terra. Não é que acontece logo após o milênio, que é Apocalipse 20, novos céus e nova terra, já no capítulo 21 e 22, né? Então, a grande dificuldade é explicar como em novos céus e nova terra haverá morte, porque está presente no texto lá, né? Como haverá pecado, porque está presente no texto lá, Isaías 65. A grande dificuldade é explicar isso. Agora, não é uma dificuldade do amilenismo. É uma dificuldade de todo aquele que se aproxima do texto de forma honesta para ver o que o texto está dizendo. Tá certo? Como eu interpreto isso? O texto ali está usando uma figura, Isaías, no capítulo 65, e as outras passagens que você citou, eles estão usando uma figura para nos dar uma ideia de como serão novos céus e nova terra. Será tão bom, será tão maravilhoso, será tão esplêndido, que é algo parecido com isso que ele está dizendo. Tá certo? Então, quando nós colocamos a lente do nosso sistema no texto, a gente engessa o texto e isso não nos permite ter a verdadeira interpretação do texto. Basta você ver o versículo 17, se não me falha a memória, de Isaías 65, que é o texto coringa, né? Talvez aí do dispensacionalismo que eles usam. O versículo 17 cita claramente novos céus e nova terra, e as outras passagens citadas também. Vou pedir, fala. É interessante, quando se trata do Isaías 65, a gente começa o texto, a gente vai ver que o texto começa dizendo o novo céu e nova terra, né? E no decorrer da leitura, a gente vai ver que o profeta, ele começa a falar de outras coisas aqui, que acontece aqui. Então, para o profeta, ele não tem uma ideia de que primeiro acontece a ideia de que vai haver pessoas que vai passar por dificuldade, vai passar por luta. Não, ele primeiro fala, né, que fala do novo céu e na nova terra. Logo em seguida, é como se ele retrocedesse, né? O novo céu e a nova terra tá lá na frente, só que ele fala do novo céu primeiro para depois falar das coisas antes de acontecer do novo céu e da nova terra. Então, é necessário para aquele que vai ler Isaías 65 ter essa observação, né, que o texto começa como se fosse de trás para frente, né? E uma palavrinha na questão, quando falou Apocalipse, capítulo 19, nós vimos que, como ele falou, 7 sessões. Então, o capítulo 19, ele não termina para dar continuidade ao 20. O 20 não é uma continuidade do capítulo 19. O capítulo 19, o texto fala, né, que os auxiliares de Satanás, eles são mortos, eles são derrotados. Ou seja, o capítulo 19 está especificando, né, um grupo de pessoas, não de Satanás. Quando termina o capítulo 19 e o capítulo 20, vai falar de quem especificamente? Do dragão, né? A derrota do dragão. Então é como se fosse assim, ó. O capítulo 19, ele termina uma sessão falando de uma coisa. O capítulo 20, ele começa outra sessão, mas falando de outra coisa. Como fosse algo progressivo, né? Então, assim, a dificuldade das outras correntes, principalmente o pré-milenismo, né? Eles interpretam literalmente. É a mesma coisa lá em Isaías 65. Você pegar Isaías 65 e for interpretar ela literalmente, não vai fazer sentido. Porque está o inverso. E muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Não é algo, posso dizer assim, não é alegorizar, mas é espiritualizar, né? É importante isso, a gente pensar nisso. Se não pensar assim, eu acho que tem dificuldade de interpretar o texto, viu? Certo. Então, o irmão entende que essas passagens, como Zacarias 14, que fala que todas as nações vão lá adorar ao Senhor e vai ser em Jerusalém, e como o próprio irmão mencionou Isaías 65, que fala que a longevidade vai ser tanto que as pessoas vão ver o mesmo período de uma árvore, né, mas que vai ter morte, né?
e a questão de ainda vai haver pecado, esse período que Isaías fala, então novo céu e nova terra, de uma forma, puder explicar, vai ser novo céu e nova terra, mas ainda vai haver essas coisas, ou o Isaías estava profetizando de uma forma mais assim, espiritual? Isaías estava profetizando de uma forma espiritual. É claro que em novos céus e nova terra, no estado eterno, né, não haverá morte e não haverá pecado, é claro. Né, eu acho que nenhum de nós acreditamos nisso. Mas Isaías está usando uma linguagem ali, que na teologia a gente chama linguagem de acomodação. Né? É quando o autor bíblico ele quer falar de uma realidade espiritual eterna e ele não tem palavras para descrever ipsis litteris aquilo que ele está vendo. Ele não tem condições para descrever aquilo que ele está vendo, aquilo que está profetizando. E ele usa linguagens terrenas. Deus, ele vem até nós com linguagem de homem, para que nós entendamos aquilo que ele quer nos repassar. Certo? Então, há diversas outras passagens, Deus faz isso. A Bíblia faz isso. Usando linguagens que nós venhamos compreender. Tá certo? Então, tanto dispensacionalista como amilenista, interpretar aquele texto de forma literal vai ser complicado, porque no milênio ali, eles aplicando isso no milênio, se não existisse o versículo 17, que parece que não existe para um dispensacionalista, não existe o versículo 17, aplicando aquilo no milênio, primeiro, nós só temos um capítulo em toda a Bíblia, que é o capítulo número 20 de Apocalipse, que fala do milênio de forma tão clara. Onde no capítulo 20 nós temos presente aquelas características das outras passagens proféticas do Antigo Testamento? Em nenhum lugar. Tá certo? Onde no capítulo 20 nós podemos encaixar a informação de uma criança brincando com o lobo, com o leão? Onde no capítulo 20 nós podemos encaixar essas profecias? Então, é complicado explicar dessa forma, certo? Tem mais alguma pergunta? Bom, irmão, dá para entender que esse entendimento literal já é um ponto a favor para os pré-milenistas, mas, como o irmão explicou, é outra forma de analisar, de uma lupa diferente. Mas voltando aqui para o texto... Só interrompendo, é uma lupa diferente, mas é a lupa de Pedro, por exemplo, né? É a lupa dos apóstolos, por exemplo. Porque quando nos acusam de espiritualizar, de alegorizar, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo e ele aplica a ressurreição de Jesus Cristo dizendo que ali está o cumprimento das palavras do rei Davi, que falou profeticamente, se referindo que o Messias se assentaria no seu trono. Tá certo? Então, se nos acusam, né, de sermos espiritualistas, acho que é isso essa palavra, de sermos a alegorizar o texto, né, então teria de acusar Pedro também. Porque de quem poderia ler as palavras de Davi falando que o Messias se assentaria no seu trono e o seu reinado seria eterno, não de 1000 anos, mas seria eterno. Tá certo? Quem de nós associaria isso à ressurreição de Jesus? O assentar no trono. Como nós associaríamos isso se o apóstolo Pedro não tivesse feito isso em Atos capítulo 2? Você está entendendo? Então, eu não entendo que o amilenismo alegoriza ou espiritualiza. Eu entendo que o que está espiritualizado está nas palavras dos apóstolos, nas palavras dos autores do Novo Testamento, tá certo? Aí a gente pode usar isso na questão do reino, que Pedro disse que é a ressurreição de Jesus, o assentar no trono é a ressurreição de Jesus. Nós podemos usar isso na questão da prisão de Satanás, que está presente no capítulo 20, para um dispensacionalista, a prisão de Satanás é literal. Certo? Ele no milênio será preso literalmente, imobilizado em algum lugar, em alguma cadeia, com alguma corrente e alguma chave que o anjo tem, literalmente, não é? Mas a prisão de Satanás, nas palavras do Senhor Jesus,
aconteceu quando ele veio, evangelizou, pregou o evangelho, enviou os 70, ele disse, eu vi Satanás cair do céu. Acusaram Jesus de fazer milagre por Beelzebul, né? Ele respondeu da seguinte forma, que ele entrou na casa do valente e amordaçou o valente, ele prendeu o valente. A palavra prender ali é a mesma palavra presente aqui em Apocalipse 20. Então quer dizer, você pegar Apocalipse 20 e submeter toda a Bíblia, todos os demais livros a um capítulo é algo perigoso. Não é esse o movimento que nós temos de fazer, de pegar toda a Bíblia e colocá-la de joelho para um capítulo. Acho que o movimento tem de ser o oposto. Pegar o capítulo 20 e colocá-lo, submetê-lo ao escrutínio de toda a revelação bíblica. É esse um dos 5 pontos do amilenismo, né? É a revelação histórico-redentiva, né? Isso é interessante sobre a prisão de Satanás. Era uma das perguntas que estava aqui. Que o pré-milenista, ele gosta muito desse ponto, né? Como Satanás pode estar preso se ele ainda engana as nações, promove perseguições, influencia o mundo visivelmente. A gente conhece pré-milenistas, seja ele histórico, seja ele dispensacionalista, geralmente eles sempre acreditam que Satanás tem uma influência muito grande, assim como no passado, com as pessoas e com o mundo. Qual a visão do amilenismo, como rebater essa visão pré-milenista? Sem dúvida, Satanás ainda tem uma influência muito grande. Isso aí não é inegável, certo? É inegável que Satanás ainda tem uma certa liberdade de atuação. Você vê mortes acontecendo, você vê a criminalidade acontecendo, você vê as maiores atrocidades acontecendo na humanidade. Então, é inegável que Satanás está operando. Mas o que Apocalipse 20 diz sobre a prisão de Satanás? Apocalipse 20 não diz que Satanás será preso e por isso não haverá mais morte. Não é isso que está no texto. Apocalipse 20 não diz que Satanás será preso e por isso não terá mais crimes, estupros, narcotráficos. Apocalipse 20 não diz que Satanás será preso e então não haverá mais pecado. Não é isso. Nós temos que submeter a nossa visão ao que o texto está dizendo, quer seja dispensacionalismo, pré-milenismo histórico, amilenismo, enfim, submeta-se ao texto. O que o texto está dizendo é que o diabo será preso para não mais enganar as nações, ponto final. Eu não posso ir além do que o texto está dizendo, tampouco posso ficar aquém do que ele está dizendo. Eu devo ser, né, na minha interpretação, eu preciso ser 3 coisas. Primeira coisa, eu preciso ser bíblico. A segunda coisa, eu preciso ser mais bíblico. A terceira coisa, eu preciso ser mais bíblico ainda. Tá certo? Então, quando eu leio Apocalipse 20, versículo 2 diz o seguinte: e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selos, selos sobre ele, para que não mais engane as nações. O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que Satanás perdeu essa função, essa prerrogativa que ele conquistou em decorrência da queda do homem. Quando o homem pecou, o chamado pecado original, Satanás, ele tornou-se uma espécie de acusador, e aliás é exatamente essa expressão que o texto bíblico usa para ele. O acusador dos nossos irmãos e o enganador das nações. 2 funções que a Bíblia fala sobre Satanás. Tá certo? Ele é o acusador dos nossos irmãos. Isso, por exemplo, nós podemos ver no livro de Jó, quando ele vem junto com os servos de Deus, e ali ele acusa não somente Jó, mas o próprio Deus, de comprar a adoração de Jó, e, portanto, acusa Jó também de adorar a Deus por uma espécie de suborno ali, enfim, alguma coisa desse tipo. Ele é o acusador dos nossos irmãos, certo?
No capítulo 20, ele é chamado de enganador das nações. Isso significa que ele não tem mais, porque ele está preso, ele não tem mais esse poder de enganar as nações. Algumas pessoas podem perguntar, né? Acredito que já é a próxima pergunta, né? Se ele não tem mais o poder de enganar as nações, como a gente vê a dificuldade tão grande do evangelho entrar em algumas nações? Como a gente vê a dificuldade tão grande de algumas pessoas se renderem ao evangelho, né? A dificuldade existe, mas ele não tem o poder de enganar as nações. A mensagem está livre. A mensagem está sendo anunciada. Ele pode até prender o pregador. Paulo disse que eu, Paulo, estou preso. A palavra não. Tá certo? Jesus, quando ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Exousia, poder, autoridade. Não só na terra, nos céus e na terra. E por causa disso vão. Pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Porque quem tem poder não é Satanás, como ele disse no deserto, que entregaria esse poder a Jesus, essa autoridade dos reinos da terra, se ele se prostrasse e o adorar. Jesus não rebateu dizendo que ele não tinha esse poder. Jesus não disse, não, você não tem poder nenhum. Jesus não falou. Jesus respondeu dizendo: vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. E Satanás o deixou por um pouco de tempo. Mas somente no final, quando Jesus morre e ressuscita após 3 dias, é que Jesus usa as mesmas palavras ditas por Satanás. Autoridade, exousia, é-me dado não só autoridade, que foi o que Satanás ofereceu a ele no deserto, mas ele disse: é-me dado toda a autoridade. Não somente na terra, que foi o que Satanás prometeu, mas nos céus e na terra. Ele conquistou uma autoridade ainda maior. E essa autoridade nos dá legalidade e certeza de que, pregando o evangelho, nada vai impedir o avanço desse evangelho. Uma certa vez, uns homens gregos chegaram para os discípulos de Jesus querendo marcar uma audiência com Jesus, e chegaram para os discípulos e disseram para ele fazer uma intermediação, né? Ali, queremos conversar com Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo que os gregos queriam vê-lo, conversar com ele. Jesus falou o seguinte: que chegaria a hora em que o Filho do Homem seria levantado. Isso referia-se ele falando do tipo de morte que ele sofreria. É o que o texto diz. E só então ele atrairia todos a mim. Ele disse: então, quando o Filho do Homem for levantado, então ele atrairá todos. As nações seriam atraídas por ele. O que Jesus está dizendo é que quando ele conquistasse essa autoridade, quando ele terminasse a missão, concluísse a missão que ele veio fazer, que é prender Satanás, derrotar Satanás, conforme está escrito em Hebreus capítulo número 2, conforme está escrito em Colossenses, conforme está escrito, se não me falha a memória, em Filipenses, que Jesus derrotou principados e potestades. Jesus expôs esses principados e potestades à vergonha, ao escárnio, na sua morte, através da sua ressurreição. E na sua assunção, quando ele chegou no céu, Satanás, é o que está escrito em Apocalipse. Com a chegada de Jesus no céu, Satanás caiu de lá. Satanás caiu. Porque alguns imaginam que a queda de Satanás, né, aconteceu quando ele pecou. Mas basta ler o Antigo Testamento e ver que ele ainda tinha acesso. Quando eu falo queda, eu quero dizer a queda de posição, tá certo? Não é a queda espiritual de santidade, de um estado de santidade. É uma queda posicional, certo? Basta você ler o Antigo Testamento para você ver que Satanás ainda tinha acesso aos céus, ainda tinha acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando ele foi assunto aos céus, Satanás perdeu essa posição e perdeu essas duas prerrogativas de ser o acusador dos nossos irmãos e o enganador das nações. Bom, irmão, no finalzinho do texto que fala do milênio, né, no Sim. capítulo 20, verso 6, fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele os 1000 anos. A gente vê, em 2 Tessalonicenses também, Paulo falando sobre ressurreições, mas tem um texto emblemático aqui em 1 Coríntios 15, do 22 em diante, que ele fala: assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, né? Primeiro a ressuscitar. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Que não fala dos ímpios, né? Dos que não são de Cristo. Então, qual a visão de um milenista a respeito dessa primeira ressurreição? Se tem uma primeira e tem uma segunda. Ele fala claramente em segunda morte, primeira e segunda morte. E esse texto de 1 Coríntios que fala primeiro Cristo, depois os salvos, né? Não fala mais ninguém. Aí, talvez um pré-milenista pode entender que encaixa o milênio. Então, qual o entendimento do irmão sobre arrebatamento e sobre essas ressurreições? Muito bem. A milenista ama esse texto, né? Ama esse texto, porque é um texto claro e tão singular, um texto também tão explícito sobre o poder do Senhor Jesus e sobre o seu reinado. E há muitas informações nesse texto aqui que corroboram com a visão amilenista. Eu vou reler o texto aqui para a gente pontuar algumas coisas. Primeiro ele diz... eu vou ler qual foi o versículo que o irmão leu, para iniciar, de onde o irmão leu? Versículo 6, 1 Coríntios 15, 6, não é? Não foi isso que você leu? Primeiro 15, 22, exatamente. É por isso que eu fiquei perdido aqui, que você falou 6, né? Mas tudo bem. Do 22 aqui, o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui está falando desse novo nascimento, né? Vivificados em Cristo. É o novo nascimento. Mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois, virá o fim. Isso aqui é interessante porque Paulo, ele não diz que Cristo vem e depois acontecerá 1000 anos. Todos os textos que nós temos, Pedro falou também sobre isso, não me falo melhor, 1 Pedro capítulo 3, Pedro descrevendo esse momento da vinda gloriosa, portentosa do Senhor Jesus Cristo, ele diz que Jesus Cristo vem e aí acontece o quê? Um reino de 1000 anos? Não. Cristo vem e então virá o fim. Quando tiver entregado o reino, ele não chega, a vinda de Jesus não é para assumir um reino, mas é para entregar um reino que ele já tem, que ele já possui, que ele já tem esse domínio. O texto é claro, depois virá o fim, quando tiver entregado um reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Em Hebreus, capítulo número 2, nós temos um eco, talvez, né, do que Paulo está falando aqui. Hebreus, capítulo número 2, que nos diz o seguinte. Hebreus capítulo número 2. Deixa eu achar aqui a referência. Eu vou ler do versículo... Deixa eu só encontrar aqui. Se os irmãos puderem me ajudar, aquele texto de Hebreus que diz que ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Por favor, me ajudem. Eu havia marcado, mas eu perdi aqui. Aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Tá certo? Acredito que seja Hebreus capítulo 2, não é? Aqui, Hebreus capítulo número 2, versículo 14.
E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que o autor aos Hebreus está falando aqui é que, pela morte de Cristo, o diabo foi vencido. A palavra aqui é muito forte. A palavra usada aqui é aniquilado, né? Então, aniquilado não é só preso, por exemplo, né? A palavra sugere algo mais forte. Mas voltando para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 em diante, o versículo 26 diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, Cristo já venceu a morte na sua ressurreição, no seu corpo. Mas essa vitória também será comunicada, será nos oferecida, dada participação a nós nessa vitória, quando nós também ressuscitarmos. Cristo, as primícias, é o que o texto está dizendo aqui, Cristo, como sendo a primícia, foi o primeiro a ressuscitar. Depois nós também ressuscitaremos na sua vinda. E então virá o fim. O interessante, em contraponto com o dispensacionalismo, é que o dispensacionalismo afirma que na vinda de Cristo haverá a ressurreição, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e subirão e se encontrarão com Jesus Cristo, passarão 7 anos lá. Depois, Cristo volta novamente, uma segunda vinda, né? Se é que eu posso falar assim, uma segunda vinda, né? E aí haverá uma outra ressurreição, tá certo? E depois o milênio, e no final do milênio, uma outra ressurreição. 3 ressurreições. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo virá, Cristo retornará uma só vez, e nós, Cristo sendo as primícias, e depois nós, os seus servos, também participaremos dessa vitória sobre a morte, e então virá o fim. E ele entregará o reino ao seu Pai. Ô, irmão Abadias, Pois não. tentando ter uma visão, uma lupa neutra, né, e parcial. O que a gente entende, vendo pelo 1 Coríntios 15, que fala, convém que reine até que, né, então põe um fim, um limite ao reino de Cristo. E quando fala também, lá no Apocalipse 26, né, os sacerdotes, que seremos nós, os salvos, reinarão com ele 1000 anos. Reinarão 1000 anos, aí acabou 1000 anos, não reinarão mais. Então, tendo uma visão neutra e sem uma perspectiva milenista em embasamento desse viés, acho que a gente, quando Paulo coloca até que haja posto, né, aí Cristo não vai mais reinar, e os sacerdotes não vão reinar depois desses 1000 anos, como vai ser isso? Acho que com a visão neutra, dá para também tentar entender dessa forma, né, pré-milenar. Deixa eu só pontuar também, era até interessante o texto que o Darlan trouxe. Assim, a gente está lendo Coríntios 15, 25, e eu vou reprisar aqui uma parte do texto. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, o pós-milenismo, ele tem uma visão sobre esse texto, ele fala, né? Se não seria mais coerente entender que o reinado atual de Cristo culminará em uma era de domínio visível, como eles propõem, né, através desse texto de 1 Coríntios 15, 25. Porque o pós-milenismo, ele entende que o reinado será visível, a igreja vai passar a ter um poder, e o mundo será sufocado, o ímpio será sufocado, serão diminuídos, né, os pecados Eu entendo. do mundo. E aí sim, só para Sim. enfatizar, então, trazendo um ponto do Darlan, de uma visão mais neutra, trazendo um ponto do pós-milenismo, Paulo está sendo bem enfático de que é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, assim, seria interessante ver os irmãos rebater esse pensamento pós-milenista e essa visão mais neutra, como diz o Darlan. O pós-milenismo, com a sua visão otimista, né, da sucessão dos acontecimentos que vão acontecer, não está de todo errado, não considero assim, né? Porque o texto diz que Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas o texto continua.
e entregará esse reino ao seu pai. Entregará esse reino ao seu pai. Isso fala não de um final de reinado de Cristo, mas de um reinado da Trindade. O Pai, junto com o Filho repassando ao Pai uma missão concluída, uma missão bem-sucedida, e aí então ambos e o Espírito Santo, a Trindade, presente nesse final de reino que se dará na sua vinda gloriosa, ele entregando ao seu Pai. Agora, a diferença no amilenismo a gente chama isso de novo céus e nova terra. E no pós-milenismo é a combinação, né, de um reino mineral, uma continuação aí do reino, né? Então, eu vejo, quando você vai para Apocalipse capítulo 20, quando ele fala aí da primeira ressurreição, essa primeira ressurreição, ela não se refere à ressurreição do quando Jesus vem buscar sua igreja, que todos serão ressuscitados. Essa ressurreição aí, ela está falando daqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram martirizados. As almas, né? E as almas dos santos. E a palavra de Deus disse que ele estava onde? Diante do trono de... É o único canto, principalmente Apocalipse, né? Que ele fala do trono de Cristo. Os outros, parece, se não me engano, capítulo 12 e o 16 ele fala do trono de Satanás, né? Mas aí fala do trono de Cristo. Então, essas almas, elas receberam a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É quando o homem, ele entrega a sua vida a Cristo. Quando ele nasce de novo. Então, a segunda morte, né, não tem poder sobre ele. Então, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles estão no céu, diante do trono de Deus. Ele está falando dos mártires. Não está falando de pessoas que... A igreja. Ele está falando dos mártires. Eles são sacerdotes. Eles estão lá adorando a Deus, eles estão reinando com Cristo. Então, quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, né? Então, a ideia eu vejo que a ideia do apóstolo Paulo é essa. A ressurreição, né, das pessoas que estavam mortas em seu delito e pecado. Então, por isso que ele fala, é necessário que ele reine depois do milênio, depois de ele reinar, aí ele colocará o quê? Os seus inimigos. Ele derrotará todos os seus inimigos. Então, é espiritual. Então, tanto em Apocalipse, capítulo 20, eu vejo também a mesma coisa lá em 1 Coríntios, que Cristo ele está reinando. Então, no final do seu reino, ele colocará, né? Por fim de todos os seus inimigos debaixo dos pés. Então, se a gente for colocar isso para uma ressurreição depois do arrebatamento da igreja, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, o que o texto está dizendo é isso, espiritualizando. Aqueles que morreram, eles estão com Cristo reinando. Eles estão com Cristo. A igreja, né, ela está aqui na terra anunciando o evangelho, levando o evangelho sob o domínio de Cristo. Tá entendendo? Então, o dispensacionalista, ele vê essa primeira ressurreição como aquelas que no final do arrebatamento da igreja, por juízo final, né? Deus vai ressuscitar todo mundo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição na Bíblia? O novo nascimento. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nosso delito e pecado e Cristo nos vivificou. Então, sobre essa, a segunda morte não tem poder. Qual é a segunda morte? É a morte física? Não, o texto não está falando da morte física. O texto está falando de uma morte eterna, uma morte distante de Deus, separado eternamente de Deus. Então é necessário ressaltar isso. Primeira ressurreição. E depois para você entender que a segunda morte, ela não tem poder. Qual é a segunda morte? Primeira morte, todos morreram em Adão. Não é verdade? A segunda morte não é a questão fisicamente, não. Morte espiritual. Quando o homem for totalmente separado de Deus, né? A ideia do texto é esse. Dando uma olhada no nosso tempo, a gente está tempo bem avançado. Então, gostaria de pedir para os irmãos que os irmãos trouxessem aí a finalização do nosso assunto hoje. Conselhos ou encerramento, como eu pedi também, para que a gente consiga levar para os irmãos que estão nos acompanhando, né?
ou despertá-los ao interesse de buscar avaliar todas as linhas de pensamento. Nos últimos vídeos que a gente já trouxe pós-milenistas e trouxemos pré-milenistas, mas uma das coisas que a gente sempre ressaltou é que é uma linha teológica que ainda não está fechada, pode ser que daqui a algum tempo surja outro pensamento, mas que o que vale ressaltar é o amor de Cristo, é a graça que cai sobre todos, independente do seu pensamento teológico sobre o milênio, mas que não deixa de ser um assunto bem importante para a gente. Então eu gostaria que os irmãos finalizassem aí falando sobre o que vocês têm em mente, vocês podem repassar ou orientar os nossos aí inscritos, as pessoas que estão acompanhando o vídeo. Muito bem, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse tempo que estivemos juntos, agradecer a toda a audiência, os irmãos que estão nos acompanhando, quer seja neste momento ou ainda vai ser exibido, né? Então, os irmãos que vão nos acompanhar, Deus abençoe a todos. O que eu gostaria de ressaltar nesse final é que o livro, como eu falei no início, né? O livro do Apocalipse não é um livro que foi escrito para nos trazer medo, para nos colocar pânico. Não é um livro que foi escrito para que a gente venha ter receio de ler. Muito pelo contrário, o livro do Apocalipse é um livro que traz esperança. É um livro que narra a vitória de Cristo, consequentemente a vitória da igreja, a participação da igreja neste reino, né? Então, nessa minha última fala, eu quero incentivar todos os irmãos a ler o livro do Apocalipse. É um livro preterido, né? É um livro preterido por muitos, né? Não lido por muitos, mas de acordo com o que você vai estudando, você vai sendo edificado. E a despeito de qualquer posição que você tenha, escatologicamente falando, continue lendo, continue estudando. Não seja aquele tipo de pessoa engessado, né? Às vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu digo que um dos movimentos mais difíceis para o ser humano fazer é esse movimento aqui. Mas não com a mão, com as ideias. Quando você se prende a uma ideia, quando você já tem uma ideia pré-concebida sobre qualquer assunto que seja, é muito difícil você largar, certo? E o livro do Apocalipse requer isso, que você faça esse movimento com as suas ideias. Larga aquilo que você já tem, os pressupostos que você já tem, seja eles qual forem, mas tente se aproximar deste livro sabendo que você vai aprender, que você vai ser edificado. Se o texto corrobora com aquele teu raciocínio, amém, glória a Deus. Mas se o texto confronta aquele teu raciocínio, como é o caso do amilenismo também, há coisas no amilenismo que a gente tem que pensar muito bem, não é? Tem que pensar muito bem, e o texto confronta. Então, glória a Deus também, que o texto está confrontando aquela minha visão que eu já tenho já há algum tempo. Então, outro conselho que eu deixo para os meus amados irmãos é leia. Não fique só em videozinhos do Kawaii, embora seja legal, né? Não fique só em videozinhos do TikTok, mas compre livros, se esmere na leitura, aplique-se na leitura, porque a gente muitas vezes conversa com alguns dos nossos irmãos que tem as suas ideias, mas não sabe nem de onde é que vem. Não sabe como surgiu, quem foram os primeiros expositores daquela ideia. Os crentes de Beré, como eu citei no início, eles conferiam todos os dias na Bíblia se as coisas que os apóstolos pregavam eram realmente assim. Imagine nos nossos dias o dever que nós não temos de conferir na Bíblia Sagrada, de ler, de pesquisar, né? Para saber se as coisas são realmente assim como a gente acha que é, como a gente pensa que é. Bom, então, a graça e a paz a todos, que Deus vos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, por esta conversa maravilhosa. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma e que Deus abençoe a todos. Essa é a minha fala para encerrar. Então, né, eu também gostaria de dar minhas considerações finais, agradecendo os irmãos, né? Que Deus possa abençoar. E segundo, dizer para, principalmente, meus irmãos assembleanos, né? Que por mais que algum diz que essa ideia amilenista é nova, mas
ele não é nova, né? Que nós temos aí Santo Agostinho, o próprio Martim Lutero, Calvino, Hermann Bavinck, né? Que eu creio que muitos irmãos sabem, Luiz Berkoff, aquela teologia sistemática. Então, o amilenismo ele não é novo, né? E terceiro, o amilenismo ele faz a gente cada dia mais crescer espiritualmente na minha perspectiva de ver. Porque, primeiro, eu creio que aquilo que a Bíblia prometeu, né? No Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento o reino de Deus. O reino de Deus já está presente. Falta se concretizar após o arrebatamento da igreja, né? Nós vamos viver uma plenitude eterna diante de Deus. E segundo, faz a gente viver com a esperança de que aquele que veio, ele nos prometeu e que nós estamos esperando que ele vai vir. Terceiro, né, que a gente possa levar o evangelho, porque o diabo, ele está restrito. Ele está restrito. No Antigo Testamento não tinha pregação do evangelho, mas no Novo Testamento, pós Jesus Cristo, a igreja começou a evangelizar a todas as nações e por meio de Cristo, todas as nações foi atraído ele. Então, meus amados irmãos, eu sou grato a Deus por causa disso, por essa oportunidade que Deus em Cristo nos abençoe. A graça e a paz, eu quero só agradecer a presença dos irmãos, né, ter compartilhado a visão de vocês e como está em Apocalipse 1:3, se eu não me engano, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, né, e que guarda as palavras desse livro. Não só Apocalipse, né, mas toda a palavra de Deus. Então foi muito bom esse tempo com os irmãos. Então vocês estão aí assistindo, né, ou de dia ou de noite, possa curtir, compartilhar, siga o nosso perfil, comentar, né, se discordam, mas tudo à luz da palavra, e a gente espera vocês no próximo vídeo.